Boa tarde, meus queridos irmãos. Eu senti no meu coração de fazer esse vídeo nessa tarde, em vista de estar muito preocupado com algumas coisas que nós temos visto nos nossos dias, né? Muitas coisas que estão acontecendo no meio evangélico ou entre aqueles que se dizem evangélicos e, infelizmente, na sua grande maioria, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, pregadores da palavra, né? Quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, porque a primeira coisa que a geração mais antiga aprendeu, né? Eu fiquei um tempo afastado do Evangelho, mas eu me converti em 1991, né? Embora ainda não era o início do Evangelho, né? Muita coisa já estava corrompida, mas não estava tão corrompida como está hoje. E naquela época, né, a gente percebia quem era crente pelos trabalhos de oração, né? Os pastores sempre diziam, a gente vê essa pessoa espiritual quando a gente olha para o joelho dela, né? Os crentes tinham marcas de oração nos joelhos. Então isso definia o verdadeiro cristão. Ele tinha uma vida de oração. Ele estava nos trabalhos de oração da igreja, de consagração, de avivamento, de busca, de oração matinal. Oração matinal, às vezes era às 4 horas da manhã. Nós íamos buscar a face do Senhor, né? Tinha vigília de oração, já participei de algumas, né? Não tinha cantor famoso, não tinha músicos famosos, não tinha pregador famoso, era só joelho no chão. E as pessoas iam para buscar, não, né, o pregador que gostava, o cantor que gostava, iam lá para adorar o Senhor. E hoje o que a gente percebe é uma grande inversão de valores. O apóstolo Paulo disse: temo que vos aparteis da simplicidade que há em Cristo Jesus para dar ouvidos a espíritos enganadores, para dar ouvido a vãs filosofias. E nós vemos hoje isto, infelizmente, acontecendo. O evangelho que Jesus ensinou, o evangelho da humildade. Jesus disse que aquele que quisesse ser grande no reino de Deus seria o menor de todos e servo de todos. Aquele que quisesse ser o maior no reino de Deus, esse se tornaria humilde como a criança, simples como a pomba. E nós vemos hoje, né, os pregadores, os pastores, os evangelistas, os missionários, querendo aplauso, querendo reconhecimento, e às vezes até financeiro, né? Querem ser pagos para fazer aquilo que a graça de Jesus nos mandou fazer de graça. E ainda ficam com raiva quando pessoas igual eu, agora nesse momento, falam a verdade, né? Eles têm raiva do que Jesus falou, não é do que eu estou falando não, porque Jesus disse: dai de graça o que de graça recebeste. Quem falou isso foi o pastor Marcos Rocha? Não. Quem falou isso foi Jesus. Então, quando você fica com raiva, não está com raiva não é de mim não, é de Jesus. Não é do teu pastor quando ele fala a verdade, não é do teu professor de ABV quando ele fala a verdade que você fica com raiva não. Você fica com raiva é de Jesus, porque foi Jesus quem falou isso. Jesus que disse: quando vocês saírem, não leveis 2 vestes, não leveis ouro, né? Você vai sentar na mesa, o que colocarem na mesa você vai comer. Ou seja, se não colocarem, você não come, você sai de lá e acabou. Nós vemos hoje que as pessoas, elas querem ser reconhecidas, elas querem que batam palma, elas querem ser grandes. Aí vem as pessoas dizendo alguns textos, algumas palavras de efeito que me soam arrogantes, né? Fulano é brabo. Eu costumo dizer que brabo é cachorro, né? Servo de Deus não é brabo. Servo de Deus aprendeu com Jesus que é manso e humilde de coração, né? Servo de Deus não é brabo. Nem todos os cachorros são brabos. Imagine esse servo do Senhor. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vou quebrar tudo. Jesus veio restaurar, não veio quebrar, meu querido. Então, são colocações, são apenas colocações erradas, colocações soberbas. Porque se Deus não fazer, quem é você para fazer alguma coisa?
Se Deus não trazer avivamento, quem é você para trazer avivamento? Se Deus não libertar a vida, você tem poder para libertar a vida? Se Jesus não curar o enfermo, você tem poder para curar o enfermo, se não vir do alto? Então você não é nada, você não é ninguém. Devia aprender com Jó. Lembra do que Jó disse? Jó disse: eu me arrependo de tudo que eu falei, de todas as bobagens que eu disse. Eu coloco a minha mão sobre a minha boca e nem vou tornar a abrir minha boca, porque eu sou pó e cinza. Você é pó e cinza. Antes mesmo de Jó ter o encontro com Deus, ele já dizia: porque o homem é um bicho e o filho do homem é um verme. Isaías disse que todas as nações diante do Senhor são como pó fino na balança. Já colocou um pó fino na balança? Nem movimenta a balança. Já colocou um pó fino sobre a balança? A balança nem se movimenta. Só que a Bíblia está dizendo a Isaías que todas as nações juntas são como pó fino na balança. Imagine você. Somos insignificantes. Se não for a graça do Senhor, o que nos faz alguma coisa, o que nos dá alguma importância é a graça do Senhor. E já diz graça. Por quê? Porque Paulo disse que de graça recebemos. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz que pela fé, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então você não é grande. Você não é especial. A graça é especial. Jesus é especial. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos fez aceitável para Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória do Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Você não tinha direito de se aproximar de Deus. Você não tinha direito de chegar perto do Senhor. A tua oração não seria aceita. A tua adoração não seria aceita. Quem fez isso foi Jesus na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue por mim e por você. Então, pelo amor de Deus, irmãos, isso não é culpa de pastores. Quando alguém cobrar para pregar na sua igreja, manda trabalhar, irmão. Coloca para pregar o irmão da tua igreja, ou você não confia nos ensinamentos que são dados pela tua própria igreja. O que você ensinou para os irmãos da tua igreja, não era verdade, não estava certo. Para você não acreditar que um membro da tua igreja é capaz de pregar, para você não acreditar que um obreiro da tua igreja não é capaz de pregar, que você precisa pagar estrelas que pedem Uber, pedem avião, pedem hotel e etc., alimentação específica, e você não pode ouvir o membro da tua igreja que você ensinou. Então que pastor é você que não acredita no próprio ensinamento que você passa? Aí fica alimentando o mercenário. É tempo, irmão, da gente ouvir mais os de casa, até porque sabe o testemunho. Porque muitos desses pregadores que pregam bonito, que falam bonito, vivem na fornicação, vivem no adultério, vivem na prostituição, alguns usam até drogas. Você viu na mídia aí alguns que caíram, usavam drogas, faziam coisas terríveis. E a gente não, porque eu nunca fiz isso, nunca vou fazer. E muitos pastores pagando esses canalhas, esses crápulas, é isso mesmo. Judas chamou eles de nuvem sem água. Por quê? Porque eles não têm nada para passar de espiritual. Tem um título que alguém deu, talvez sem visão de Deus. Não vou julgar porque talvez a pessoa era crente na época que recebeu o título, o cargo eclesiástico, depois se afastou, e hoje estão por aí sem nada para passar, porque muitos deles não oram, não jejuam, não pegam na Bíblia, e pasme, a maioria de suas mensagens são copiadas de outros pregadores de mensagens de YouTube. Uma vez eu chamei um camarada para pregar, não cobrava ainda, agora está cobrando. Ele pregou uma mensagem lá na igreja, pouco tempo depois eu levei um outro, graças a Deus não cobrou, até dorme no Senhor, mas pregou a mesma mensagem, mesmas palavras, todas idênticas. Pasme, até a língua estranha, idêntica. Depois disso aí, Deus abriu os meus olhos e eu chamo alguns amigos para pregar na nossa igreja, chamo, que eu conheço a índole, que eu conheço o caráter, homens de Deus que trabalham, que se a sua igreja os sustenta, é a sua igreja que os sustenta, porque uma outra igreja não tem obrigação de te sustentar. Uns dizem-se missionários evangelistas. Então é missionário evangelista, então o departamento de missões, evangelismo, a qual você pertence, que sustentará a obra que você faz. Não você depender de outras igrejas. Também não estou falando que uma igreja não possa abençoar um pregador, mas aí
não é valor estipulado. Você vai no amor, você vai de coração. Talvez você receba, talvez não receba. E se você não receber, você não é mau caráter para sair falando mal de igreja, porque você é obreiro de Cristo, você faz por Cristo, você não faz por dinheiro. Quem se vende por dinheiro, quem vende o seu corpo por dinheiro, você sabe muito bem quem é. E você é servo de Deus. Você faz porque ele te mandou. Paulo disse: é-me imposto essa obrigação de pregar o evangelho, ai de mim se não fizer. Então, é nossa obrigação pregar. Então, que Deus traga um arrependimento muito grande à nossa nação brasileira, ao nosso povo brasileiro, ao povo cristão brasileiro, que nós paremos de alimentar esses mercenários para dar ouvido a verdadeiros homens de Deus. A igreja está se corrompendo. A gente vê pessoas crentes tirando a vida dos seus esposos, né? Crentes famosos, cantores, políticos, tirando a vida de marido, crente envolvido em corrupção, crente envolvido em todo tipo de parafernália. Por quê? Porque você fica dando ouvido a mercenário que não tem nada para passar, que não ensina princípios evangélicos. É tempo da gente varrer isso de nossos altares e começar a ouvir a palavra da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não são vãs filosofias, não são palavras de efeito, não. É a verdade contida no livro sagrado chamado Bíblia. É essa que deve ser pregada. Jeremias disse: pregue, que ouça o que deixe de ouvir, mas fale a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Ore pelo povo cristão brasileiro, porque o povo cristão brasileiro precisa de um avivamento genuíno da parte de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graça e paz.